Existem erros na vida que só podem ser cometidos uma única vez. Isso porque existe uma janela muito pequena de oportunidades que você tem para poder tentar de novo. Em algumas dessas janelas a oportunidade é única. Em outras, talvez elas se abram de forma imperceptível. Quem acompanhou o último vídeo soube da história do MK. Bem, ele faleceu. E em parte por isso que eu não fiz novos vídeos. Foi um pouco difícil de aceitar que ele não conseguiu se recuperar. Eu tinha muita esperança de que ele fosse conseguir. E o erro que eu cometi com ele é um erro que eu venho cometendo com muitos amigos. Muitas das vezes eles me chamam pra sair ou pra se divertir um pouco, espairecer, conversar. Às vezes eles não chamam, mas estão disponíveis para uma conversa, um bate-papo, um momento. E mesmo assim, eu acabo por não aproveitar essa chance. Isso aconteceu também com o MK. Várias e várias vezes a nossa amiga em comum estava me chamando para participar de pequenas festas na casa dela, o que a gente chama aqui de social, uma festa social. Em outras regiões do Brasil deve ser chamada de outra forma, mas por aqui é social. E eu acabei não indo. Eu inventei várias desculpas para não ir. Às vezes porque estava muito tarde, ou às vezes porque eu não estava disposto. Não que fossem mentiras, eram verdades. Mas ainda assim eu não me esforcei para modificar a situação. Bem, existem erros que a gente só pode cometer uma vez. Esse erro eu cometi algumas vezes com o MK, mas várias vezes com vários outros amigos. Eles aparecem, convidam para participar de alguma coisa e eu acabo não indo, não aparecendo. Talvez você que esteja ouvindo já tenha se deparado com essa situação, mas será que foi o suficiente para que você modificasse a sua atitude? Eu tenho bagagem para dizer que não deve ter sido suficiente para mim. Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu com outros amigos meus que acabaram partindo da vida. E eu não tive a chance de vê-los uma última vez. Ou melhor, desperdicei a chance de vê-los uma última vez. Aconteceu com o Thales, aconteceu com o MK. E é difícil entender por que a gente não muda um comportamento que é claramente nocivo para nós mesmos. Por que a gente permanece no vício de se acomodar com a situação em que a gente está, ainda que seja uma situação ruim. Alguns vão chamar isso de status quo, e que ele não muda até alguém resolver que é o limite. Um amigo meu contava a história
um homem chamado Tio Pedra. Cadu contava a história do Tio Pedra, dizendo que Tio Pedra era um homem bem tranquilo com a esposa que tinha. A esposa dele mandava nele o tempo todo. Todas as ordens que ela dava, ele acatava. Tio Pedra, ele gostava muito de um churrasco os finais de semana, chamar os amigos. E a esposa dele disse que aquilo tinha que acabar. E acabou. Ele fez a vontade dela. Aquilo não era suficiente para poder ele escolher a vontade dele em detrimento do que era a vontade dela. E ela cada vez mais ia minando as vontades do Tio Pedra. Até que o Tio Pedra recebeu a ordem de parar com jogos de RPG. O Tio Pedra adora jogar RPG. Normalmente ele mestra ou mestrava para os amigos dele, que eram naturalmente um pouco mais novos. Inclusive o Cadu era um desses amigos. Mas quando a esposa dele tentou tirar os domingos de RPG dele, aí foi a gota d'água. Ali ele se impôs para a mulher dele e disse: não vai acabar. Todos nós temos um ponto de ebulição, um status quo que a gente não permite que as outras pessoas mudem. Mas por que um ocorrido fatal não é capaz de mudar um vício tão prejudicial? É bem verdade que as imposições eram feitas na história do Tio Pedra pela esposa dele. Neste caso que eu estou trabalhando, as imposições são feitas pela vida, que de certa forma são ainda mais dolorosas do que outra pessoa. Você não tem como impedir a vida de acontecer. Você pode impedir outra pessoa, mas não a vida. Ela é imaterial, ela é uma noção, um conceito, não uma pessoa para ser parada. Então o que fazer quando nem a vida é capaz de mudar o seu comodismo, capaz de te fazer parar, de perder eventos importantes e dedicar mais tempo às coisas que te fazem bem, ou melhor, fazer você mudar a sua rotina, a sua perspectiva, a sua atitude, de forma a você não se arrepender das coisas que faz. Como eu poderia me arrepender de todas as vezes em que eu me indispus a visitar o MK quando ele estava vivo? Eu já sabia das condições dele, eu não prestava atenção nelas, mas eu já sabia. Para mim era algo que ele só precisaria se preocupar no futuro. E de repente, o futuro estava bem ali. Rapidinho. Eu conheci o MK não tem muito tempo. Eu conheci ele faz 1 ano, mais ou menos. Em 1 ano, eu não tive tempo suficiente para poder aproveitar a presença dele. Não porque eu não tinha de fato tempo, mas porque eu não consegui vencer o meu comodismo.
como lidar com isso e como perceber que você não está disposto a modificar sua atitude. É até um tanto hipócrita pensar que você agora lamenta por uma atitude que você teve, mas que você sabe que provavelmente você vai repetir. Essa é a perspectiva que eu tenho, mas vendo de outra perspectiva, isso é o que eu espero de mim mesmo, mas não significa que é o que eu vá fazer. Não até eu fazer. Enquanto eu não fizer conforme eu estou pensando que farei, enquanto isso não se concretizar, isso é apenas um devaneio. É só um pensamento. Ele pode me causar ansiedade, depressão. Esse mero pensamento pode me dominar se eu permitir. Mas ele sempre vai ser só um pensamento. De certa forma, talvez até uma promessa vazia. Uma promessa ruim, vazia, talvez um mau presságio que nunca chegue. Vai ver, eu mudo. Eu agora posso esperar que não mude, mas vai ver, eu mudo. Uma atitude diferente, tem uma atitude diferente numa oportunidade parecida, não a mesma. Nunca mais vai ser possível ter essa oportunidade com o MK. Mas com outra pessoa, pode ser. Talvez eu possa ver mais a minha família. Talvez eu possa aproveitar a presença de alguém que talvez não fique por muito tempo, por mais que eu espere que fique. Talvez eu possa aproveitar até a minha própria vida, a minha própria presença. Às vezes a gente pensa tanto nas outras pessoas que esquecemos de pensar em nós mesmos. Às vezes nos dedicamos tanto às outras pessoas que deixamos de nos dedicar a nós mesmos. Mas aí vem outra pergunta. E se, ao aproveitar a presença de outra pessoa, eu esteja negligenciando a minha própria? E se escolher estar com outra pessoa significa escolher abrir mão de mim mesmo? Talvez eu tenha aberto mão do MK em detrimento de mim mesmo, e depois eu me arrependi. É como diz uma música do Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia. Quem falou pra mim isso foi uma amiga, inclusive. Uma amiga psicóloga. Ela não é minha psicóloga porque amigos não podem ser psicólogos. Mas é minha amiga e ela falou algo que realmente é atemporal. Simplesmente, cada escolha que a gente faz renuncia a todas as outras escolhas possíveis naquele momento. Ao escolher, você está deixando outras escolhas para trás. De certa forma, é um pouco triste. É bom termos escolhas, não é? Mas ao momento em que a gente decide, aquilo se torna estático no tempo. Sempre você terá tomado aquela decisão ali. No futuro, você pode tomar qualquer outra decisão, mas aquela dali você tomou e não tem como voltar atrás.
Será que é possível voltar atrás de alguma das escolhas que a gente faz? Se as escolhas elas se perdem no tempo e ficam estáticas lá, paradas, imutáveis, nós estaríamos mudando de decisão, decidindo diferente em um outro tempo, em um outro momento? Eu acho que a resposta é óbvia. Não, a gente não pode mudar a decisão. A gente pode tomar uma decisão diferente em outro momento, mas aquela decisão ali, ela é imutável. Nós nunca tomamos a mesma decisão 2 vezes nessa vida. Cada momento é único, cada pessoa é única. E, inclusive, as pessoas mudam com o passar do tempo. 1 segundo depois e aquela pessoa já não é mais a mesma. Uma experiência é capaz de mudar todo o caminho que a energia faz entre os seus neurônios, nos seus nervos, até chegar no seu cérebro. A mudança, ela é total, sabe? E isso tem me deixado meio sem chão, me deparar com essa situação onde eu nunca mais vou poder aproveitar o meu tempo com o MK ou com o Thales ou com qualquer outra amizade que eu já tive e que já passou. E que inclusive talvez eu não possa nem aproveitar o meu tempo com outros amigos, porque nesse momento eu tenho que escolher por mim, tenho que escolher pra mim um tempo. E isso me deixa um tanto desmotivado. Eu gostaria de ter mais tempo. Esse momento de reflexão, ele não pode durar a vida toda. Mas eu preciso de mais tempo. Por mais que eu tenha outras necessidades também. Eu acreditava que ele ia conseguir, sabe? Eu realmente acreditei quando ele tomou aquele fôlego de vida. Eu acabei não indo no funeral dele. Não tive coragem. Eu já tinha visto o rosto de alguém que eu tinha negligenciado antes. O rosto do Thales. E eu não queria mais um rosto me assombrando, sabe? Infelizmente eu não consigo esquecer alguns momentos da vida e esse foi um deles. Eu ainda consigo viajar até esse momento e sentir tudo que estava ao redor, lembrar de cada som, choro, grito. Mas a minha amiga disse que o funeral dele foi tranquilo, foi uma cerimônia solene e muito bonita. Ele não foi enterrado, ele foi cremado. E essa amiga, na verdade, é a mãe da nossa amiga em comum, do MK. Ela e a tia do MK acho que foram até a cerimônia, mas eu não tenho certeza se a tia dele conseguiu ir. Ele não tinha família próxima, mas a tia dele ela faz parte da família e apesar de eu ter dito no último vídeo que não tinha parentes correlatos,
eu não sabia dessa tia em específico. Não vamos nos cobrar de fazer as escolhas certas ou de aproveitarmos o nosso tempo com as pessoas. Porque a verdade é que a gente não pode se comprometer tanto com um futuro que é tão incerto. Mas eu acho que dá pra prometer pra gente que nós vamos tentar dar o nosso melhor pra fazer as escolhas das quais a gente não se arrependa. Essa é uma escolha da qual eu me arrependo. Mas eu não posso prometer a mim mesmo que não farei mais ela. Eu só posso prometer que eu vou tentar. E é isso que eu vou fazer, e é isso que eu gostaria que outras pessoas também fizessem. Não se cobrassem excelência, mas o possível, na medida do possível. O jogo que você acabou de ver é Evil Dead. No Brasil, o filme que inspirou o jogo se chama Uma Noite Alucinante. Eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Câmbio, desligo.